Fala pessoal, depois de muito tempo eu vou colocar esse vídeo de novo no canal e vou tentar fazer alguns vídeos para separar o Giba tricolor do futebol em geral. Vamos ver se a gente consegue levar por aqui, tá bom? Pretendo fazer também lives aqui no canal. Vamos ver se devagarzinho a gente consegue ajeitar. Eu tenho que me ajeitar inteiro, cara. Até o canal do Giba tricolor eu preciso também colocar mais em ordem. Mas enfim, vim aqui para conversar com vocês um pouquinho, vamos tentar de novo agilizar. E é o seguinte, gente, esse primeiro vídeo deste ano no canal, eu quero falar sobre a arbitragem, cara. A arbitragem brasileira, ela é tenebrosa, mas não é de ruim, é de safada. Eu vejo muita gente falando que a arbitragem, os árbitros são ruins. Os árbitros são ruins. Todo mundo fala isso, qualquer comentarista esportivo, tal. Eu só queria que eles me explicassem. E se alguém conseguir me explicar o que acontece, aí eu deixo de achar que essa arbitragem é safada e manipuladora, e aí eu começo a aceitar que ela é ruim. Porque a princípio eu sempre aceitei, não, os caras são ruins mesmo, os caras são bagre, não sei o quê. Em primeiro lugar, falam de profissionalização de futebol. Cara, os caras ganham 30, 40 mil por mês. Perto do futebol não é nada, não é nada mesmo. Perto de salário de jogador de futebol, o árbitro ganha muito pouco. Mas, em vista de um trabalhador comum, você trabalhar 1 hora e meia, ou melhor, 3 horas por semana, e você faturar 70 mil, não tá bom? 60, que seja 40 mil. O salário, vamos lá, o salário do árbitro FIFA na Série A são 7.500 reais mais ou menos. É que quando ele apita clássicos regionais, tem um gatilho nesse salário, tá? Mas vamos colocar nos 7.500, vamos fazer a conta certinho. A gente coloca aí, são 8 rodadas. Normalmente os árbitros principais, eles apitam em todas as rodadas. Se ele apitar em todas as rodadas, são 8, você vai para 36 mil reais por mês. Que ele não apite que ele apite metade das rodadas, né? Apite 4 em 8. Ele está ganhando 18 mil reais por mês. Cara, 18 mil reais por mês não é um salário ok. Não é? O cara tem que fazer. Ele trabalha em outras coisas para não ser vagabundo e ter que ficar sem fazer nada a semana inteira. Mas não é um bom salário 18 mil por mês, cara. Para 1 hora e meia de trabalho a cada 3 dias. Então tem coisa que pra mim não casa, tá? Não casa, não. Beleza, é a mesma coisa, ué. O piloto de Fórmula 1 ganha 50 milhões por ano. O motorista da carreta que leva todo o equipamento, o carro de Fórmula 1 e tudo mais, o cara ganha o quê? O cara ganha 50 mil, 100 mil, 300 mil, 600 mil por ano, né? Então, cada um no seu lugar, os protagonistas são os jogadores, eles ganham mais. E os árbitros, isso eu estou falando de árbitro top, mas da Série A. Aí você coloca nisso daí, tem Copa do Brasil, que daí tem o upgrade, tem gatilho, e a Copa Libertadores. Bom, ou seja, os caras ganham aí em torno de 18 a 36 mil por mês. Não tá bom? Não dá para o cara se preparar? Não dá. Quanto eles querem ganhar por mês? 150 mil? Porque quanto é que um cara desse ganha trabalhando como gerente de banco? Mais 10 mil por mês? Então ele vai de 36 para 46 mil o rendimento dele. Você ganha 46 mil reais por mês como salário. A não ser que você seja empresário, que você seja empreendedor, que nesse país aqui empreendedor é quase falido. Mas então, essa desculpa da profissionalização, para mim, não existe, não cola, não encaixa, não tem, não é desculpa. E segundo, e aí é que eu digo, quando eu digo que se conseguirem me provar ou me mostrar o que acontece, eu paro de criticar a arbitragem. Toda vez que eles vão apitar Libertadores e Copa do Mundo, eles não erram.
Eles não erram, não tem equívoco, eles apitam certo, eles não dão qualquer faltinha, eles dão cartão amarelo na hora que tem que dar, eles usam a mesma regra para os dois lados. Na Copa do Mundo, então, nem se fala. Tanto é que os brasileiros... engraçado, né? Os árbitros brasileiros são tão ruins, que toda a Copa do Mundo são cotados para dirigir a final da Copa do Mundo. Quando não chega na final, na semifinal sempre tem um brasileiro ali. Desde que o Brasil não esteja, mas sempre tem um brasileiro ali. Então, que raios que os caras são ruins? São ruins, os caras não sabem, mas vão para a Copa do Mundo e acertam tudo. E vão para a Libertadores e eles não têm problema. Porque eles acertam as marcações. Então isso só pode sugerir e só pode me fazer pensar, me dá o direito de pensar, que eles são mesmo manipuladores de resultado. E isso vai sujando cada vez mais o campeonato. Depois daquele pênalti do Hendrick não, do Vitor Roque no Campeonato Paulista, daí ficou todo mundo marcando, tal, não sei o que. Foram questionar o pênalti do Sport contra o São Paulo, o pênalti em cima do Luciano. Para muita gente não foi pênalti, eu acho que eu também não daria o pênalti. A diferença que tem é que ali tem um toque, e não é o Luciano que busca o toque. Se esse toque foi forte o suficiente para derrubar o Luciano ou não, eu acho que não, como o Luciano é um bosta de jogador, ele se jogou e o juiz caiu na dele. Mas, de fato, tem um toque na perna do Luciano. Então, isso aconteceu. Aí você vai ver o jogo do Palmeiras contra o Sport. O que aconteceu com o Sport? Os dois pênaltis. 2 pênaltis marcaram. E os dois muito mandrake. O jogo do Cruzeiro com o Internacional. Olha só. O jogo do São Paulo contra o Atlético Mineiro, o juiz roubou o tempo todo. O tempo todo. Ele rouba o jogo todo. O São Paulo reclama na CBF, não acontece nada com ele. Dizem que a arbitragem dele foi ótima. Foi tão boa que o áudio do VAR diz, o Caleri não tem o movimento de gatilho. Ou seja, ele não deu a cotovelada. Eu vou dar cartão vermelho. É isso que ele fala, cara. Então, quer dizer, o próprio juiz, se contradiz no áudio do VAR. Porque se você não tem o gatilho, você não tem agressão. Ali foi um choque natural de disputa de posição. Aí, porque machucou, então você dá o cartão amarelo. Sangrou lá. É uma puta frescura também, porque se o supercílio se encostar meio torto, vai sangrar. Mas beleza. Sangrou. Cartão amarelo, ok. Se ele tivesse feito o movimento da cotovelada, se ele tivesse vermelho, tá tranquilo. Mas não. O juiz diz no áudio do VAR, ele não faz o movimento, ele não tem o gatilho, ele não faz o movimento da cotovelada. Aí ele então eu vou dar o vermelho. Ou seja, então quer dizer que se ele tivesse dado a cotovelada ia ficar no amarelo? E para a CBF isso daí tá tudo normal. No jogo do Cruzeiro contra o Internacional, que o Cruzeiro tem um jogador expulso, acharam que foi demasiado o Marcelo de Lima Henrique. Só que assim, o jogador do Internacional faz a finta e ele ia sair direto no gol. Tanto é que a primeira coisa que ele marca é o pênalti. Aí que ele traz, porque o VAR avisa que foi fora da área. Então não foi pênalti. O cara estava indo em direção ao gol, era o último zagueiro. Mas tinha um do lado. Ele gira em cima do zagueiro, ele ia sair na cara do goleiro. Ele sofre a falta. Onde que tem exagero? Não é recomendação dessa bosta dizer que você tem que expulsar? Por que os caras foram afastados? Todo mundo, o conjunto todo. A arbitragem de campo, do VAR e tudo mais. Por que esses caras foram afastados? Porque pegou o Cruzeiro, que é um time abonado, e aí você tem que fazer a média com o dono dele? Enquanto a gente, no São Paulo, a gente não tem ninguém que possa fazer um mínimo de pressão. E o pênalti no jogo do Flamengo com o Cruzeiro? Não adianta falar, cara. Não tem desculpa. Sabe por que não tem desculpa? Porque assim, você pega esses análises... Bom, a análise de imprensa é um lixo porque eles só analisam para os times cariocas. Então, o Vasco meteu a mão no Sport. Foi um roubo desgraçado contra o Sport. Coitado do Sport. O Vasco roubou descaradamente.
Ah, não, foi normal. O jogo foi normal. Normal para quem? Sabe, esse é o grande problema dessa cariocada na televisão, esse lixo na televisão. Porque os caras são incapazes de serem imparciais e analisar e falar, não, peraí, o juiz errou. A gente sabe que é manipulado para favorecer os cariocas, a gente sabe disso, não é de hoje. Desde 1900 e nada. Quando começou o torneio Rio-São Paulo, era tudo direcionado para os times do Rio. Isso em 1930. E de lá para cá não mudou porra nenhuma. Continua sendo tudo direcionado para os cariocas. A CBF é lá, todo mundo sabe como é que funciona. Mas aí, quando você pega esses lances assim, você. Aí. O Vasco. O Vasco foi um roubo assim absurdo. Se o do Cruzeiro foi um roubo, se o do Cruzeiro foi um erro de arbitragem, o do Vasco tinha que suspender todo mundo por 6 meses. A arbitragem. O Vasco contra o Sport. O gol do Verratti lá. Cara, se aquilo lá não é falta, não tem mais falta no futebol. Porque ele empurra claramente, ele faz todo o movimento, ele não se apoia. Ele empurra claramente o jogador do esporte na cara do bandeirinha, com o VAR. Você tem um movimento diferente do lance do Caleri, que você não tem o gatilho, que você não tem o movimento. O do Verratti tem. E eles validam o gol. Aí pode. E o do Flamengo, que você fica escutando essa cariocada falar, não, sempre tem desculpa. Não, porque pega no meião, pega lá no cadarço do calção, pega no... Cara, não tem justificativa por um motivo. Por um motivo. Você pode até querer colocar. Mas é o seguinte, o Gerson, quando ele vem correndo para a bola, ele está com a mão para trás. Quando a bola vem na direção dele, ele abre o braço. Quando a bola bate na mão dele, ele põe a mão para trás de novo. Aí você é obrigado a escutar esses asnos desses comentaristas falando, não, mas é que ele quis parar. Cara, estava longe do corpo. Ele abre o braço propositalmente e impede a passagem da bola. Você precisa de mais o que para marcar pênalti? Como foi do Yuri Alberto o ano passado, contra o Corinthians e o Grêmio, que era um pênalti a favor do Grêmio que não foi marcado. Aquele pênalti, o pênalti do Gerson foi claro, não tem dúvida, por causa do movimento, não tem movimento natural nenhum ali. Nenhum. Ele abre o braço, ele está correndo com a mão para trás, ele abre o braço de propósito, para a bola e depois coloca a mão para trás de novo. E sabe o que é pior? O áudio do VAR com o juiz, ele diz que não, o braço está colado. O juiz diz para ele, né, diz para o VAR que o braço está colado. E o VAR teria por obrigação de falar, não, meu amigo, vem cá, ele abriu a asa lá, meio metro. Vem ver no monitor. Por que não chamam? Porque é o Flamengo? Porque precisa empurrar o Flamengo? É claro que precisa empurrar o Flamengo, isso não é novidade. Né? Que novidade tem ter que empurrar Flamengo ou Vasco? Mas é que Vasco, Botafogo e Fluminense, se não for empurrado, cai para a segunda divisão. Porque o Botafogo, mesmo com esse investidor de merda deles aí, o dono deles, os caras são incompetentes. Então ele desmontou o time, não conseguiu remontar. O Botafogo tá um pandemônio. Mas o Flamengo, não. O Flamengo tem um time ok. Não é nada de super time, é um timinho comum. Com 2 jogadores diferenciados, mas do resto é um time comum. Tem um banco de reserva bom, tal, aí ok. Mas é um time extremamente comum. Se não forçar a barra, não ganha. Não ganha. Então, na terceira rodada do campeonato, você já tem essa situação. Vasco beneficiado, Fluminense beneficiado no jogo contra o Santos. Precisaram roubar o Santos para o Fluminense ganhar. Flamengo, então, nem precisa dizer. Aí você tem o Palmeiras. Por coincidência, Flamengo e Palmeiras estão aonde? Na liderança do campeonato. Né? Que coincidência. Ninguém imaginava isso antes do campeonato. Mas não pela sua competência. Os dois estão lá graças à arbitragem. E é esse o grande problema que tem. Sabe o que vai acontecer? É que não acontece porque assim, o apelo popular no futebol ainda é muito forte. Mas o que está acontecendo, essa geração Z de bosta aí, que não serve para nada, já não acompanha futebol. A molecada que está vindo e que gosta ainda de futebol, está torcendo para Real Madrid, Barcelona, Borussia, City. Os times brasileiros estão ficando para trás.
a velha guarda vai morrendo e vai desaparecendo. E o que acontece é que quanto mais você sacanear, quanto mais você manipular, quanto mais você, menos atrativo vai ter. Porque aí você começa a pensar o seguinte, eu pelo menos penso assim, eu acho que tem muita gente que pensa como eu. Para que eu vou no estádio se eu sei que se o adversário precisar, um vai ser expulso do meu time, vão marcar pênalti contra, vão marcar gol contra impedido, né? Vão dar impedimento em gol contra, vão distorcer a linha do impedimento para poder salvar o time. Aí você começa a pensar duas vezes. Pô, você gasta uma grana para ir no estádio, você nada, para você ir sozinho, você vai gastar quase 500 pau. Aí você vai gastar, jogar 500 reais no lixo porque você sabe que seu time vai ser roubado. Se você é flamenguista, corintiano, palmeirense, ok. Porque você sabe que vai ter o benefício. Na dúvida é sempre para vocês. Mas os outros 17 times, tem certeza que na dúvida é sempre contra eles. E aí entre eles tem a hierarquia e o São Paulo consegue ser o 20º colocado nisso daí. Não 19º, porque o Sport foi roubado demais. Foi mais escandaloso do que os roubos contra o São Paulo. Então, assim, a arbitragem é ruim mesmo. Quando eles querem, eles apitam direito, né? Quando podem ou quando recebem. Isso aí. Vamos parar para pensar. A gente vai fazendo vídeos assim no canal. É que a arbitragem tem a polêmica de agora, dessas duas primeiras rodadas. Agora tá. Não, das três primeiras, né? Tá indo para a quarta rodada agora. Hoje o Vasco jogou contra o Ceará e perdeu. Então, a gente vai buscando vídeos falando de todos os times, comentando sobre assuntos que estejam acontecendo e que sejam de relevância. Tá bom? Espero que vocês curtam o vídeo. Podem criticar, sempre na boa, tá bom? Sempre na boa, mas critiquem, falem, reclamem, ou comentem o que vocês acham da arbitragem brasileira. Se vocês acham que eles são ruins de verdade ou se vocês acham que eles são manipuladores, tá? E logo a gente volta, tá? Aí pro final da rodada a gente grava um outro vídeo, aí vamos ver o que vai acontecer de interessante, tá bom? Um grande abraço a vocês, obrigado, vocês que têm paciência, que vocês esperam, tal. O canal eu venho e volto, mas dessa vez eu quero pegar firme nele para a gente ir pegando temas, né, para discutir a respeito do futebol, tá legal? Então fiquem com Deus, um grande abraço para todos vocês, obrigado a vocês que são os inscritos e a vocês que estão assistindo a esse vídeo. Sejam sempre bem-vindos ao canal, tá legal? Fiquem com Deus e até a próxima.